A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Queria nesse vídeo mostrar aqui rapidamente, né, para você que tem dificuldade de entender a Bíblia, né, e não só para aquelas pessoas que têm dificuldade para entender a Bíblia, mas também para aumentar o conhecimento dos pastores, pregadores, missionários, aí, evangelistas e todo o grupo de obreiros da casa do Senhor. Mostrar a Bíblia aqui, a Bíblia, a palavra, e o quanto essa ferramenta ela é aí fundamental, né, preciosa para as pessoas que querem conhecer mais profundamente a palavra do Senhor e aqueles que querem conhecer a Bíblia, quer entender, quer abrir a Bíblia, ler e entender. Então, esse software, né, que é essa Bíblia, a palavra, ele é perfeito para isso, tá? Para fazer conhecer e conhecer na profundidade a palavra de Deus, tá? Quero apresentar aqui então, eu configurei a minha assim, e aqui do lado direito você tem uma janela de pesquisa, tá? Essa janela de pesquisa você vai usar como? Por exemplo, eu vou digitar uma palavra, criou Deus, né? Só essa palavrinha, e vou clicar aqui do lado ou dar um enter, né? Olha só, ela vai rastrear dentro da Bíblia, tá? Dentro de toda a Bíblia, aqui a palavra, né? Criou Deus. Eu botei errado aqui, ó. Esqueci do O aqui, ó. Criou Deus, tá? Então vamos aqui, agora sim. Então ele rastreou desde Gênesis, Apocalipse e nas versões que eu pedi para ela rastrear, tá? Aqui em cima são todas as versões da Bíblia, você escolhe a versão que você quer estudar, tá? Essa aqui é a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida Brasileira, tá? E tem outras versões, ó, Bíblia Livre, Bíblia Católica, João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, outra João Ferreira de Almeida Brasileira, então, Português Brasil, em português aqui, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma versão dos textos da Bíblia mais simplificados, né, aí para a linguagem de hoje, né, o entendimento de hoje. Então, eu cliquei aqui, eu fiz um rastreio, tá, em toda a Bíblia, aonde está essa palavra, criou Deus, ele me deu aqui. Eu vou aqui pegar, né, na nova linguagem de hoje, ele me deu 34 vezes essa palavra. Na João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, ele me deu 13 vezes, e aqui na João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, me deu 11 vezes. Mas eu quero pegar aqui o mesmo texto que está aberto, que é Gênesis capítulo 1, tá? Ó, pronto, ele já me deu aqui, tá? Me deu aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero estudar uma passagem da Bíblia, E eu quero, né, estudar aqui, eu não me lembro assim, eu não me lembro qual o capítulo, o versículo que está a passagem. Eu vou digitar um pedacinho da palavra que eu me lembro, né? Botar aqui, Jesus batizava, ó, Jesus batizava, tá? Então, eu vou pegar essa palavra e vou fazer um rastreio. Então, eu já encontrei aqui, ó, eu já encontrei ela 5 vezes aqui, tá? 5 vezes aqui na João Ferreira Revista e Corrigida, tá? Eu quero aqui essa palavra, e ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse João o que batizava. Não é isso que eu quero, tá? Vamos aqui procurar. Também não é em Lucas que eu quero, tá? Também não é João capítulo 3, mas João capítulo 4 está aqui, ó. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, é isso aqui que eu quero. Eu quero a passagem que fala da mulher samaritana, tá? A mulher samaritana, tá? Se eu escrever mulher samaritana, provavelmente eu não vou encontrar, porque não está escrito mulher samaritana. Vai estar escrito, né, não a mulher samaritana, mas vamos ver aqui, está escrito, né? E quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ó, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos,
deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então eu quero entender aqui o que realmente quer dizer essa passagem, esse texto, né? Eu quero estudar tudo sobre essa passagem. Como que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, aqui analisar o primeiro versículo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um personagem que é o Senhor, eu tenho os fariseus, mais um personagem, tem Jesus, outro personagem, e tem aqui João Batista, João, né? João, outro personagem, tá? Eu vou começar pela palavra Senhor. E quando o Senhor, tá, veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí eu quero entender essa palavra melhor aqui, talvez eu não esteja entendendo muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a nova tradução na linguagem de hoje, é um clique, ó. Olha só como é que ela agora já me deu de forma mais simplificada. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Olha só, já me deu de uma forma diferente aqui, que me deu um entendimento ainda melhor da passagem. Eu vou voltar aqui para Revista Corrigida, né? João Ferreira de Almeida de Revista Corrigida, e agora eu vou começar a rastrear e tentar entender. Por exemplo, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus, né? O Senhor, essa palavra Senhor, por exemplo, quem é esse Senhor que veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus estava batizando mais discípulos do que João Batista, né? Eu dou 2 cliques sobre a palavra Senhor, e agora, tá? No dicionário de Almeida, aqui são livros, comentários, dicionários, notas de rodapé, referência cruzada, concordância da Bíblia, tá? Nós vamos começar a fazer um breve estudo assim, tá? Eu quero saber primeiro a palavra Senhor, tá? Essa palavra Senhor, quem é esse Senhor que ouviu dizer que Jesus estava batizando e ganhando mais discípulos do que João, né? Exemplo, então, aqui no dicionário de Almeida, propriamente dito em hebraico, ó, isso aqui é hebraico, Adoni. Em grego, Kurios, tá? A Bíblia foi escrita na língua grega, né? O Novo Testamento foi escrito na língua grega, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, na língua grega, que Kurios, eu vou entender que essa palavra, ela quer dizer Kurios. Mas como é que eu vou entender que realmente é essa palavra e não hebraico, que está aqui a palavra Senhor, tá? Vou aqui fazer o seguinte, olha só. Eu tenho uma Bíbliazinha aqui, ó, que é a tradução, né, a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Eu vou passar para essa versão exemplo, tá? Então eu tenho aqui um dicionário da linguagem original a qual a Bíblia ela foi escrita, tá? Em hebraico e grego. Como eu estou, né? Eu tenho aqui vários númerozinhos, ó, de cada palavra, para cada palavra eu tenho um número do lado, ó. E quando eu coloco o cursor em cima desses númerozinhos, ele abre uma caixa de diálogo, né? Então, ó, aqui a palavra Senhor, tá? Eu vou apertar e manter pressionada a minha tecla Shift aqui do computador, para que essa janela não saia quando eu movimentar o cursor, ó, agora ela não sai. E aqui eu tenho um Gzinho, esse Gzinho quer dizer, ele significa dicionário de Strong, que significa que eu estou lendo a Bíblia na versão grega, ó. Aqui ele me traz um dicionário grego para o português, ó, dicionário de Strong grego, ó, de Strong português, Strong português, ó, grego para o português. Então essa palavra, ela no grego, ela quer dizer Kurios, ó, Kurios. E Kurios, tá? Na mentalidade de quem escreveu, no caso de João, aqui do apóstolo João, ele tinha essa palavra Kurios. E Kurios, ele quer dizer, e o Senhor, e Kurios, o Senhor, tá? Entendeu que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Então a palavra Kurios fala de supremacia, olha só, autoridade, ó, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, olha só, ele está falando do dono de tudo, ó, sobre qual ele tem o poder de decisão, ó, mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, ó, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, ó.
o mestre. Então ele está falando aqui, né, do proprietário, ele está falando do dono, né? Eu já entendi que quando João ele usou essa palavra curos, né, ele está falando, ó, o dono de tudo entendeu, o curos, o senhor, né, das pessoas, o mestre das pessoas entendeu, tá? Que os discípulos, que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Aí eu já entendi que esse curos, né? Mas quem é esse Senhor, né? Como eu já estudei um pouquinho mais a Bíblia, né? E eu sei que, né, tudo foi criado por Jesus, né? Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. Olha só. Criado por ele. Criado por ele. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa aqui, tá? Olha só, no livro de Colossenses, ó, criado por ele. No livro de Colossenses, aqui ele me dá a entender o seguinte, deixa eu passar aqui, vou dar 2 cliques aqui. Colossenses 16, Colossenses 1,16, ó. Aqui, ele já passou para aqui, ó. Vou voltar para a versão da João Ferreira de Almeida aqui, corrigida, tá? Porque nele foram criadas todas as coisas, quer há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja o principado, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha só. Aí o título de atrás, ó, a glória de Cristo, ó, já está falando de Jesus, ó, o qual é a imagem do Deus invisível. Está falando que Jesus é a imagem do Deus invisível, tá? O primogênito de toda a criação, porque nele, ó, foram criadas todas as coisas, quer há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, eita, e para ele. Que coisa linda e maravilhosa, está dizendo que tudo foi criado por ele, para ele. Vamos pegar aqui numa linguagem mais simplificada, na nova tradução, na linguagem de hoje. Vou fazer melhor. Vou manter essa tradução aberta e agora vou abrir mais essa para ficar tudo junto aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou comparar aqui, ó. Vou aqui nessa setinha do lado e eu quero aqui, ó, selecionar os textos da Bíblia para a exibição paralela. Eu quero 2 textos. Eu quero a primeira que eu estou e eu quero, tá, a outra versão, que é na linguagem de hoje, ó. Eu vou clicar aqui nessa setinha verde. Pronto, ele me deu 2 versões. Agora eu vou ler na primeira versão o seguinte, tá, ó, na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, eu vou ler o seguinte. Porque nele foram criadas todas as coisas, quer há no céu ou na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vamos ler nela na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, para ver como é que fica? Olha só. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele e para ele. Deus criou tudo, todo o universo, está dizendo, né? Que Deus criou por meio dele, que o Filho, né? O Deus Filho, né? Também estava fazendo parte da criação. Olha só que coisa interessante. Eu quero pegar uma referência cruzada aqui, né? Ou pegar uma nota de rodapé para entender esse versículo 16 aqui, ó. Eu abri aqui na nota de rodapé de uma versão inglesa, que é a Reina Valera, né? Que é a Bíblia Reina Valera, que é uma versão inglesa, mas está aqui traduzida para o português para mim aqui, ó. Eu vou pegar aqui o versículo de número 16 para entender, ver o que tem aqui no... seja trono, seja potestade. Nas religiões pagãs, alguns consideravam que os principados e potestades eram seres intermediários entre Deus e o universo. Não consegui muita coisa aqui não, mas eu tenho uma outra, 16 aqui, ó. Conferir João 1:3. Opa, já encontrei alguma coisa aqui. O que em Provérbio, no Provérbio 8, 22, 31, diz da sabedoria de sua existência antes de todas as coisas e da sua participação na criação. Aqui se aplica a Cristo, ó, tá vendo? Aqui está dizendo que aqui, por ele, por Cristo, tá? E através de Cristo foram criadas todas as coisas. Tá dando a honra a Deus e dando a honra a Cristo, dizendo que Cristo, ele criou, né? Que Deus nele, Deus em Cristo, ele criou todas as coisas. O Cristo criou todas as coisas,
Cristo como em forma de Deus, né? Em forma de Deus, ele criou todas as coisas. Antes do verbo se manifestar em carne, antes de Cristo, a palavra se manifestar em carne, ela já existia e ela era Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus. Mas, bem, vamos fazer o seguinte. Eita, acho que já está embolando o negócio aqui, né? Vamos voltar lá então agora. Vamos voltar lá aonde nós estávamos de princípio. Jesus conversa com a mulher samaritana. Então já entendemos que a palavra Senhor, ela no original, na língua grega, qual o Novo Testamento foi escrito, essa palavra é Kyrios, e ela quer dizer aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Por quê? Porque foi criado por ele, para a honra e glória dele. Então entendemos que foi, aqui está falando do Senhor, tá? E entendemos que Jesus, ele criou todas as coisas, tá? Vou voltar aqui para a primeira versão da Bíblia, e eu quero entender aqui versículo por versículo, tá? Palavra por palavra. Veio a saber, né, que os fariseus, quem eram os fariseus, hein? Vou dar 2 cliques aqui, e ele vai me dar um dicionário aqui, ó, Jesus, tá? Uma das principais seitas do judaísmo do segundo templo, ó. Os dados de que impomos acerca dos fariseus, os dados de que dispomos acerca dos fariseus, chegaram-nos principalmente a partir dos documentos de Qumran, de Joséfo, do Novo Testamento e dos escritos rabínicos. Os escritos de Qumran evidenciam clara animosidade contra os fariseus, a quem qualificam de falsos mestres, que caminham cegamente para a ruína, e cujas obras não são mais de que engano. Aí vem aqui, né, a sequência aqui do comentário, né, do dicionário Jesus, tá? Eu vou ver aqui em outro dicionário, que é o dicionário de Almeida, ó, separatista, separado, separatista, ó, membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados, ó, referência a Mateus 23, versículo 25 a 28, e acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Ó, tá dizendo aqui, dá uma referência de Atos para a gente poder consultar, tá? Os fariseus não se davam com os saduceus, mas se uniram com eles para combater Jesus e os seus seguidores. Está vendo que interessante? Nós entendemos aqui que os fariseus, eles perseguiam a Jesus junto com os saduceus. Que houve uma época que os saduceus dos fariseus, eles não se davam, né? E eles não se davam. Mas para perseguir a Jesus, eles se uniram. Então nós entendemos o seguinte, ó, verificando o versículo aqui, primeiro, né, nós entendemos, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Olha só, Jesus saiu dali porque ele sabia que os fariseus já estavam sabendo que ele estava ganhando muitas almas. E ele sabia que ganhando muitas almas ele estava despertando a inveja dos fariseus. Ele sabia que haveria perseguição naquele lugar. E ele ele saiu dali naquele momento para não enfrentar ali, né, os fariseus, porque era o início do teu ministério. Ele não queria ainda enfrentar os fariseus face a face, ali cara a cara. Então ele saiu dali para evitar confronto e foi para a Galiléia. Então entendemos quem eram os fariseus, tá? Quem eram os fariseus? Tinha ouvido que Jesus, tá? Jesus, olha só, pegamos aqui, ó, Deus tornado ser humano, ó, palavra salvar as pessoas. Vamos entender que a palavra Jesus
Cristo, tá? Ele já me deu aqui Jesus Cristo. Me deu o dicionário de Almeida, me deu a palavra incompleta, que Jesus, completa Jesus Cristo, tá? Eu vou no dicionário Jesus, ó, que me deu só a palavra Jesus. Não, vou ler aqui no dicionário de nomes, Salvador. Em grego a palavra Jesus, ela significa Salvador. Em hebreu, Josué, ó. Então a palavra, olha só, Jesus, ela é transliteração, é a tradução da palavra hebraica Josué, ó. Jesus é a palavra Josué, tá? No Velho Testamento, tá? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, em hebreus, em hebraico, então a palavra era Josué, tá? E no grego, a palavra Jesus, e no grego, essa palavra Jesus significa Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Aí, pessoal, olha só. Os primeiros versículos aqui a gente está começando a desmiuçar, entender bastante, né? Batizava mais discípulos. Ó, discípulos. Quem eram os discípulos? Tá aqui, ó. Discípulos. Grupo de profetas. Também era discípulos, né? Conceito de discípulo. Aquele que aprende de um mestre. Surgiu no judaísmo no segundo tempo, de fato. No Antigo Testamento, a palavra só aparece uma vez. Ó. No Antigo Testamento, ela só aparece uma vez. No Evangelho, o termo indica a pessoa chamada por Jesus. Olha só, discípulo é aqueles que são chamados por Jesus. Então, está trazendo referência, ó, de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver Marcos, capítulo 3, 13, para a gente entender sobre aí os discípulos, tá? Marcos 3, 13, tá? Vamos aqui, Marcos, capítulo 3, no versículo 13. Depois nós voltamos para lá novamente, tá? São o nome dos 12 discípulos. Olha que coisa linda. Agora, eu já entendi, né, que Jesus ganhou alguns discípulos, e o nome dos primeiros, que foram os 12 discípulos, olha só, tá aqui, ó. Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que tivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar os enfermos, curar a enfermidade e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, o que o traiu. Pronto, está aqui o nome dos 12 discípulos, ainda que Jesus fez mais discípulos. Jesus continuou fazendo discípulos, mas esses foram os 12 que ele escolheu como apóstolo. Não está ficando interessante esse negócio? Está ficando aqui muito gostoso de estudar a Bíblia com essa ferramenta aqui, esse software maravilhoso, né? Vamos voltar lá agora novamente para a gente continuar. Olha só o primeiro versículo aqui já nos trouxe tanta coisa, né? Se eu quiser pegar palavras cruzadas, né? Eu venho aqui e pego as palavras cruzadas aqui, ó, aqui embaixo. Tá em inglês aqui, mas quando você passa aqui o mouse, ele vai para o português, ó. Olha só. Aqui está falando, ó. Ele está falando de quê? Qual a primeira menção? Essa palavra aqui, ela está falando de qual versículo aqui? De onde? E quando o Senhor, olha só, a primeira pessoa é o Senhor. Quem é essa pessoa? Vamos pegar aqui Lucas capítulo 1, 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há diante da face do Senhor e preparará o seu caminho. Ó, preparar o caminho do Senhor, tá? Lucas capítulo 2, 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Olha só, descobrimos aqui que o Senhor, ao qual ali João colocou, né, que é Curios em grego, ele está falando do próprio Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, ele é o dono de tudo, ele é o nosso dono, ele é o criador de todas as coisas. Está ficando interessante, não está? Estudar a Bíblia com essa ferramenta. Vamos continuar aqui, Lucas também,
capítulo 19, versículo 31. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe dizeis, porque o Senhor precisa dele. Você lembra dessa passagem? Que ali Jesus, ele manda os discípulos, né? Para a gente entender, vamos lá nessa passagem, né? Olha só. Entrada de Jesus em Jerusalém. Ó. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betforge e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de frente, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda o montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Olha só, Jesus está falando dele mesmo. Já agora descobrimos que a palavra a qual o apóstolo João ele usou, ela é a palavra curios, né? A palavra curios, consultamos o dicionário grego, né? A palavra curios, que quer dizer aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, porque ele é o dono, porque ele criou, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Então, entendemos que esse Senhor, o qual está dizendo aqui, ele está intitulando o próprio Jesus como Senhor. Então, ele está intitulando aqui Jesus como Deus. Ele está trazendo a pessoa, né? A primeira pessoa, né? O Deus Filho, a palavra de Deus encarnada. Aí na frente ele faz uma menção de Jesus. Ele vai dizer, ó, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus, agora ele traz Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o homem. Então nós entendemos que o Senhor entendeu, o Senhor sabia, né? Que os fariseus sabiam que Jesus, o homem, que é também o nosso Senhor, só que agora, como homem, ele, olha só, batizava mais discípulos do que João. O que está faltando para nós, então, entender aqui, ó? Batizava, né? Mais discípulos, entendemos que o discípulo. E João, a próxima pessoa aqui é João. Quem é esse João? O Batista. João Batista. Olha só, aqui tem um João Batista, tem outro João, mas está falando de João Batista, né? A gente pode ver aqui em outros dicionários, Evangelho de João, não é do Evangelho de João, né? João aqui foi quem escreveu, nome hebraico, graça, favor de Deus. Eu posso pegar um comentário aqui, né? Ó, para saber, ó, o destino final dos desobedientes será experimentar em termos de punição eterna. Jesus deixa a Jordânia e volta para Galiléia, sabendo que o movimento das multidões em torno da sua pessoa provocará a hostilidade dos fariseus. Ó, foi o que eu estava lendo. Ele saiu porque ele sabia que as pessoas aglomeradas em volta dele iria provocar a inveja e a ira dos fariseus. Mas nós estamos querendo pegar aqui a respeito de João Batista, né? Nós queremos saber sobre João Batista. Dicionário, a Bíblia vai nos dar o dicionário de português? Não. O dicionário de Almeida já nos deu primeiro João Batista aqui, tá? Primeiro João Batista, o apóstolo João, Evangelho de João, João primeira epístola, João segunda epístola, ele me dá aqui, ó, primeira pessoa, João Batista, tá? Eu preciso de alguns comentários, tá? Para poder entender, mas nós podemos pesquisar aqui nos comentários, ó, vai vasculhando os comentários e a gente vai entender que está falando de João Batista, tá? Que é João que batizava, tá? Não tinha outro João na Bíblia, tá? Que batizava.
Deixa eu procurar aqui, pessoal. Aqui, nós estávamos lendo aqui. E aqui. Olha só, achei. Pronto, tá aqui, ó. Desculpa aí, demorou um pouquinho, mas encontrei aqui. É porque eu também ainda estou começando a aprender a lidar com essa Bíblia aqui, tá? E eu estou ficando maravilhado a cada dia mais. Então, olha só, aqui já me deu outra referência. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. João 3,16. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Vamos pegar essa palavra? Vamos dar 2 cliques aqui em cima dela? Passou para cá. Por que eu passei essa palavra para cá? Que eu dei 2 cliques lá. Porque eu quero fazer uma comparação. Eu quero comparar os textos, tá? Eu vou comparar com a nova linguagem de hoje, ó. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Olha só, todo mundo estava indo atrás de Jesus, e por causa disso, Jesus estava batizando mais discípulos do que João. João vai responder o seguinte no versículo aqui, 27. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ele não for dada por Deus, se ele não for dada por Deus, ó. Versículo 28. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado diante dele. Tá vendo? Ele está dizendo que ele não é o Messias, mas foi enviado adiante dele. E ele vai falar, né, que Jesus, ele é o próprio Messias mais adiante aqui. Ele vai dizer que Jesus é maior do que ele não é nada, ele não é digno, né? Em outra passagem ele diz que ele não é digno, né, de levantar e, né, de se abaixar e desamarrar as sandálias de Jesus. E aí nós entendemos, né, entendemos a palavra de Deus aqui perfeitamente, tá? Estudando aí através dessa Bíblia, tá? Aqui embaixo ela tem muitos livros, livros apócrifos, tem dicionário, comentários, concordância, palavras cruzadas, teologia, ó, livros de teologia, tem muitas versões da Bíblia. Se você quiser pesquisar, por exemplo, a mulher samaritana, dentro dos livros aqui, ó, pode ir nessa outra janela de pesquisa, tá? Essa aqui é a janela de pesquisa não dos textos da Bíblia, mas de pesquisa dentro dos livros e comentários e dicionários, ó. Aí ela me deu aqui, ó, tá aqui rastreando, que é muita coisa, e rastreou aqui, ó, todos os resultados que tem dentro dos livros. Olha que coisa maravilhosa. Então, pessoal, essa aí é a Bíblia, a palavra, tá? Se você gostou, deixa um comentário aí. Se você quer receber essa Bíblia, entra aí, tá, em contato comigo através do Face, tá? Para nós podermos estar te abençoando aí com a Bíblia, a palavra, que é este software maravilhoso. Agora eu preciso aqui me aprontar e ir para a igreja adorar a Deus, e agora adorar Ele com um pouco mais de conhecimento, né? Pois o próprio Senhor, Ele disse o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia.
que rega a terra. Olha que coisa linda, olha. Ó, em um clique, né? Olha o que eu encontrei aqui, ó. Eu encontrei, né? Aqui a expressão em Oséias, capítulo 6, no versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por quê? Né? Porque como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Vamos entender melhor? Vale a pena entender aqui melhor o que ele está querendo dizer aqui, o que o profeta Oséias está querendo dizer para nós, né? Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem a chuva da primavera, que rega a terra. Olha, que coisa linda, né? Isso quer dizer que se você se interessar em adquirir esse software, em buscar conhecimento do Senhor, olha só, o Senhor virá surgindo como o sol e como a chuva de primavera. Sabe por quê? Porque você vai estar sedento do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço aí o teu tempo, eu agradeço aí, né, esse tempo que você aí não perdeu, mas ganhou aí vendo esse vídeo. E eu acredito que valeu a pena, tá? Para mim, valeu e está valendo muito a pena. Que Deus abençoe a cada um de vós, meus amados irmãos em Cristo.